Meus amores, um bom dia, um bom domingo. Glória a Deus. Meus amores, ó, vocês sabem que eu sempre esse cantinho que eu deixo pra Jesus, né? Exclusivamente dele, né? Do meu lado. Por que, meio que tu deixa esse cantinho? Porque, meus amores, Jesus apareceu pra mim em sonho, me mostrando o quê? Que Jesus estava pregando o evangelho comigo na internet. E então, se meus amores, ele fez isso, então deixa sempre o cantinho dele, né? Ó, vou soltar logo esse sonho pra vocês, já que eu já toquei nesse assunto, eu vou soltar ele logo pra vocês. Meus amores, olha, eu não fui mal educada não, né, com vocês. Se eu fui, vocês me desculpam. Vocês sabem que eu venho aqui pra alertar vocês. Primeiro, da volta de Jesus. Segundo, o arrependimento. E o terceiro, para você mal educado, dar um bom dia a vocês, né? E dizer que Jesus ama vocês, dizer que eu amo vocês também. Por isso que eu tô aqui na internet fazendo um vídeo pra vocês. Todo santo dia eu faço um vídeo pra vocês de quê? Pra se vocês se voltarem pra Jesus antes da vinda dele, entendeu? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus, né? E meus amores, a minha irmã, ela tava fazendo algo. Não sei o que ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus aqui do meu lado pregando. Só que eu tava aqui desse lado, ele tava aqui. No sonho. Então, eu troquei de canto mais ele, glória a Deus. Porque, meus amores, no dia que eu sonhei com Jesus, Jesus estava desse lado aqui que eu tô e eu tava desse lado aqui, entendeu, meus amores? Ele assim. Meus amores, eu amo maravilhoso, me linda, Jesus de Nazaré. Eu amo nosso Salvador, nosso Galileu. Meus amores, olha, Jesus tá, eu tava aqui, Jesus estava aqui, né? Então eu troquei os cantos, né? Vocês já se tocaram. E meus amores, nós passávamos um tempo pregando o evangelho, eu e ele, nós passávamos um tempo, só que não é um tempo muito grande não. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho e nós parávamos. Quando ele parava, quando nós dois parávamos, ele ficava assim uns 3 metros de distância de mim, né? Assim, ele se afastou um pouco de mim pra fazer não sei o que, né? E eu fiquei de frente pra ele de frente pra mim. Aí ele pegou, né? Ele se curvou, ele se inclinou assim pra pegar algo, né? E na hora que ele pegou algo assim, né? Se inclinou, né, ele sumiu, mas eu vou falar pra vocês o detalhe. Meus irmãos, essa roupa aqui dele era vinho, até os pés, todinho. As mangas era até aqui, o vestido até os pés, e tinha aquele outro manto por cima. Então, meus irmãos, homem lindo medonho, que eu amo, Jesus de Nazaré. Meus amores, Jesus sumiu na hora que ele se inclinou assim, né? Ele, pra pegar assim algo, ele botou assim a mão pra pegar algo. Ele sumiu. Aí, meus amores, quando ele apareceu, eu fiquei esperando ele, não sei, com aquela ansiedade, né? Que ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltou, quando ele voltou, meus amores, no sonho, ele voltou todo de branco, todo de linho, né, branco. Aí ele chegou pra mim, bem pertinho, né? Ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Meus amores, eu fiz só assim, tá certo. E eu me acordei, e no sonho eu fiquei esperando, na hora que ele falou isso, ele sumiu da minha frente. Aí, meus amores, ele chegou, né, meus amores, ele sumiu. Ele sumiu e, meus irmãos, eu fiquei aguardando por ele. Eu me acordei esperando por Jesus. E quando, meus irmãos, quando eu me levantei, eu fui no fundo do meu quintal, né? Eu fui no fundo do meu quintal. Eu fui no fundo do meu quintal, olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi um arco-íris. Aí você, assim, mesmo tu tá, assim, como se estivesse lembrando de mais coisas. Meus amores, eu me lembro de mais coisas. Só, meus amores, mais coisas entre eu e Jesus, né, meus amores? Ó. É que Jesus disse pra mim, ele disse assim, olha, chegou bem perto de mim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim, tá certo, eu espero por ele mesmo, espero, tô aguardando por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Entendeu, meus amores? E esse aqui é o sonho. Aí agora bora pra... Meus amores, Jesus está voltando, eu vou soltar o sonho do arrebatamento pra vocês também. E também aqui, meus amores, essa parábola é grande, mas eu vou soltar ela pra vocês todinho. Sabe o que? A incredulidade dos judeus. Incredulidade não é só no povo judeu, não. Até nos evangélicos vocês é incrédulo com Jesus. Vocês, assim, vocês pregam que Jesus está voltando, mas nem mesmo vocês acreditam. Nem todas as pessoas estão esperando a vinda de Jesus. Por isso que quando é na ceia, as pessoas não tomam a Santa Ceia. Por quê? Porque estão com falha. E se no dia da Santa Ceia não fosse o dia de vocês tomar a ceia, fosse o dia da vinda de Jesus, aquelas pessoas que estavam consertadas com Jesus, subia com Jesus. As que não estavam, vocês ficariam na terra. Alerta, é tempo de alerta. Eu tô na internet falando pra vocês o quê? Pra vocês se chegarem a Jesus, pede perdão, se reconcilia com o que toma do corpo, bebe do sangue. Tu vai acabar perdendo a tua salvação por causa de iniquidade. Por causa de quê? Porque tu não se arrepende. Tem que haver arrependimento. Tu tomar Santa Ceia por quê? Porque tu tá com alguma falha.
Joga tudo isso por terra, repreende em nome de Jesus, conserta tu com Jesus, conserta tu com quem tem que consertar, come do corpo, bebe do sangue. Você vê só aquele copinho ali com um pouquinho de sangue dentro, né? Que aí você diz, não, não é sangue que eu tô bebendo, eu tô bebendo vinho, você tá bebendo vinho. Quando ele entra dentro de você, ele se transforma em quem? No verdadeiro sangue de Jesus. Por isso que eu digo que nós somos judeus. Por quê? Porque Jesus Cristo é um israelita e nós somos o quê? Comeu do corpo, bebeu do sangue dele, nós somos o quê? Aí tu fica com incredulidade, sem querer provar do corpo dele, porque se reconcilia com ele. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela estava com falha perante a Deus, perante Jesus, ela ia morrer. Entendeu? Se não fosse Jesus ali, ela tinha morrido no pecado dela, entendeu? Mas Jesus chegou para ela e disse o quê? Cadê os teus acusadores? Jesus disse para eles, quem não tem pecado, tira a primeira pedra nela. Ninguém teve coragem de jogar a primeira pedra, porque todos nós temos pecado. Mas nós temos boca e temos rosto para botar no chão e pedir perdão a Deus e se consertar com ele, entendeu? E mais um detalhezinho, né? Ninguém acusou ela, foi todo mundo se embora porque estava o quê? Com pecado. Não ficou um, só quem ficou foi Jesus. E Jesus fez o quê? Jesus, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus orientou ela. Vocês prestem atenção que Jesus orientou ela. Vai e não pequeis mais, entendeu? Não precisa mais nem falar mais nada. Tu se reconcilia com Jesus, tu não peca mais não. Entendeu, meus amores? É isso aqui que é o que é o nosso segredo. De quê? De ter vida eterna para sempre do lado do nosso grande amor, Jesus de Nazaré. Então, Jesus é o meu grande amor, a paixão da minha vida, não é paixão, não, é meu amor mesmo, meu amor que eu sinto por ele, amor puro, amor verdadeiro, entendeu, meus amores? Porque eu a amo, Jesus de Nazaré, me deu vontade até de chorar, de falar dele, né? Mas, meus amores, eu a amo, Jesus, eu amo, entendeu? Ó, eu vou chorar, vocês viram como é que eu fiquei? Então, assim, meus amores, porque eu sinto falta de Jesus, Jesus já me deu prazer de eu conhecer ele, né? Agora eu tenho falta dele, né? Meus amores, tá certo que ele tá pertinho de mim, tá escutando tudinho, né? Meus amores, mas eu sinto assim mesmo, a ausência, assim, ele tá presente, né? Eu não tô vendo ele, mas ele tá presente. Mas eu sinto, entendeu? Eu não consigo entender, mas eu sei que eu sinto. Bora pra... Ó, é João 13 e essa parábola que eu vou soltar pra vocês ela inteira. Bora lá? Ó, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não creiam nele. Então, meus irmãos, Jesus fez tanta coisa, o povo não creu, né? Glória a Deus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? É verdade, meus amores. Agora eu tô tirando assim. Agora, quem que crê na nossa pregação? Nós dizendo que Jesus está voltando e o povo na maior incredulidade, sem se voltar para Deus, vive a vida normal como se Jesus não vier. É verdade. Vive a vida normal como se Jesus não fosse voltar. Acha que, eu vou viver, eu vou fazer assim, vou ganhar muito dinheiro, e sem esperar a vinda de Jesus. Vocês têm que fazer de tudo, sabe o que? Pela salvação de vocês. Jesus, a vida de vocês toda vai ser transformada, porque vocês vão querer ir com ele e vocês não vão ter vocês não vão ter oportunidade de ir com ele mais. Aí vocês vão ter que vocês querem ele mesmo de verdade, vão ter que agora morrer por ele. Agora a salvação está estendida, daqui a uns tempos a minha boca se cala. Daqui a um tempo a minha boca se cala perante a vocês. Não vai ter mais aqui a Meriane falando com vocês, né? Pregando o evangelho, chamando vocês à reconciliação. Por quê? Porque Jesus veio. E a chance que vocês tinham, vocês jogaram fora. Mas não é culpa da gente, não. A gente está chamando, a gente está pregando. Meus irmãos, parece que eu estou sentindo. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer nada. Nada. Então, meus irmãos, só orar. Orar, a gente pode orar e muito, né? Bora continuar aqui. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda com o coração e se
convertam e eu os curo. Então, estamos aqui Jesus falando. Vocês fazem o que? Vocês ficam cegos, vocês endurecem o coração, vocês não compreendem que Jesus está voltando, que Jesus, vocês não compreendem que Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Entendeu, meus amores? É isso que eu estou conversando com vocês. Para que Jesus o quê? O cure. Tá aqui, ó. Vou ler esse versículo de novo, ó. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração e se convertam e eu os cure. Você está vendo, meus amores? Duas coisas estão em que na humanidade. Duas coisas, que o quê? Vocês estão cegos e vocês não compreendem que Jesus está voltando, que Jesus quer arrependimento. E que vocês se convertam e se volte para ele. Meus amores, eu vou continuar. Isso disse Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele com todo, até muitos dos principais creiam nele, mas não os confessaram por causa dos fariseus, para que serem expulsos das sinagogas. Então, meus amores, muitas pessoas o que escuta a nossa pregação, escuta a gente falando de Jesus, escuta a gente dizendo que Jesus está voltando. Muitas pessoas o que acreditam, mas o que tem medo, não aceita Jesus, não caminha com Jesus por causa de quê? Por causa das novidades do mundo. E porque vocês têm vergonha do que? Dos seus amigos. Então, meus amores, só que a salvação é individual. Faça por você e faça pelos seus amigos. Orem também por eles. Procure Deus, procure Jesus. Se reconcilia antes. Entendeu, meus amores? Bora aqui, continuando aqui. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando vocês negam Jesus aqui na terra, vocês amam o que? Mais esse mundo, os prazeres desse mundo do que o que? A glória de Deus. Então, meus amores, o que é que vocês vão escolher daqui para frente? Será que Jesus vai vir esse ano? Será que Jesus vai vir? Vocês estão pensando que nós vamos passar 100 anos pregando, 50 anos pregando o evangelho? Não, de maneira nenhuma. Depois do arrebatamento, vocês só têm 7 anos na face da terra. Aí a terra acaba para todo sempre. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Depois do arrebatamento, vocês só têm o quê? 7 anos. 7 anos para vocês aguentar tudo que vocês têm que suportar por amor a Jesus e morrer por ele. Aquele que ficarem vivo até a terceira volta de Jesus, que Jesus vai voltar, mas não é... Por isso que eu digo, né, eu não digo que não é nem volta, que Jesus vai vir para reinar. Entendeu? E dar um baixa tudinho no que tem na terra. Entendeu, meus amores? Então, meus amores, deixa eu continuar aqui. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, trocaram a glória de Deus, o que? A vida eterna com Deus, com Jesus Cristo, pelo que? Pelo esse mundo que não tem nada a oferecer. E Jesus chamou-o e disse: quem crê em mim, crê em quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, quando vocês creem em Jesus, vocês, ao mesmo tempo, vocês estão crendo que em Deus. Continuando aqui. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus confirmando outra vez aqui no versículo de João que o pai estava no filho e o filho estava no pai. Vocês estão vendo aí? Continuando aqui. Foi em Mateus que Jesus confirma que o pai está no filho, o filho está no pai. E aqui em João, Jesus está confirmando a mesma coisa. Vocês estão vendo? Eu estou me arrupiando todinho. Glória a Deus, ele está aqui pertinho de mim.
eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Eu vou repetir de novo, ó. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então, perecer nas trevas você já sabe, né? Então, vou aqui continuando aqui. Falta o quê? 1, 2, 3, 4 versículos para terminar essa parábola. Calma, já tô terminando. Vou soltar esse vídeo inteiro na internet. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Você está vendo? Jesus não vai julgar vocês, não. Mas tem quem o julgue. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, meus amores, Jesus está explicando aqui. Eu vou repetir de novo. Ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita a mim não recebe a minha palavra. Já tem quem o julgue. Você está vendo aí que foi que eu falei para vocês? Já tem quem o julgue. Quando vocês o creem, não creem, vocês não acreditam na palavra dele. Vou repetir de novo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, esta há de julgar no último dia. Então, meus amores, a palavra dele que vai julgar vocês. Aí é firme, forte e verdadeira. No último dia, ela vai julgar vocês. Glória a Deus. Continuando aqui. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento. Me deu mandamento sobre o que é e dizer, e sobre o que é de falar. Então, meus amores, tudo vem sobre o que? A respeito do nosso Pai. Então, meus amores, preste atenção. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, assim que o que eu falo o como o Pai é mu tem dito. Então, ele fala como o Pai tem mandado, né? Meus amores, entreguei essa parábola inteira para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus amores, eu vou soltar um sonho aqui para vocês no finalzinho do vídeo. É um sonho que eu tive ontem, sábado. Ontem foi o quê? Acho que foi 4, né? Ou foi 5, não tô entendendo, mas eu acho que é, né? Então, acho que ontem foi 4. Então, eu sonhei ontem, né? Que, meus amores, eu vinha no caminho mais Jesus. Vinha eu, Jesus e uma mulher, né? Não sei quem é essa mulher, né? Só sei que ela vinha, nós três, né? Jesus só me mostrou que vinha acompanhado, entendeu? E na minha mente era uma mulher. Se é uma mulher, porque é uma mulher, né? Então, e ele vinha eu, ele e ela, né? Aí, meus irmãos, Jesus vem dizendo assim pra mim, olha, tu vai, é que é na igreja católica, né? E tu chega e fala toda a verdade pra eles. E eu, sim, tá certo, eu vou. Quando Jesus chegou e falou isso que eu respondi, o inimigo veio por detrás, né? Aí Jesus se virou do lado dele, aí Jesus ficou brigando com ele, assim, os dois ficaram, né? Então, meus irmãos, aí o que foi que eu fiz nesse momento? Eu fiquei só olhando, né? O que eu fazer? Isso é Jesus, né? Eu fiquei olhando, a mulher também ficou olhando. E, meus amores, eu só sei que Jesus deu um empurrão nele tão grande assim, eles brigando, eles dois, né? Jesus empurrou ele, né? Que ele foi parar assim longe, né? E
a mulher, né, pegou na mão de Jesus e puxou. Aí Jesus veio, né? E eu vi Jesus, né? Assim, na hora que ele tava brigando, eu vi as vestes dele todinha assim. Ele também, né? O parte do corpinho dele. Então, os meus amores, ele com a roupa branca, meus amores. Tão lindo, tão maravilhoso. Então, os meus amores. E na hora que eu vi ele, aí, meus amores, ele passou pro lado de cá, né? Aí tinha como é que eu quero explicar pra vocês? Tinha um brinde, não é brinde não, como é que chama? Tinha um escudo, brinde não, meus amores, é um escudo, tinha um escudo. Na hora que Jesus veio, Jesus acho que passou um escudo, né? Um escudo passou ali, meus amores, aí o inimigo veio com um ódio medando pra cima dele. Ele se desbarrou nesse escudo. Aí meus irmãos ficou do lado com uma raiva tão grande, um ódio tão grande de mim, de Jesus, e Jesus deu do nosso lado, né? Eu e a mulher, e ele sumia, Jesus sumia e eu continuava o meu caminho. Entendeu, meus amores? Quando eu cheguei na igreja, né? A igreja é católica. Quando eu cheguei na igreja, tanto do sujo, mas tanto do sujo, aí eu saí, peguei uma vassoura, saí varrendo a igreja, limpando a igreja, horror de sujo. Aí, meus amores, eu me acordei, já me acordei assim, meu Deus do céu. E eu tô falando pra vocês. Vocês se alertem. Jesus está voltando, Jesus está querendo arrependimento do povo que católico. Que vocês consertem a vida de vocês no caminho de Deus. E Jesus estava mandando eu anunciar os crentes. Agora eu tô os crentes e os católicos. Então, meus irmãos, porque Jesus, eu já falei pra vocês que o que Jesus mandar eu fazer, vocês sabem que eu tô fazendo, né? Então, ninguém vai calar minha boca. Se Jesus está pedindo para mim falar com vocês, eu estou falando. Vocês não ficam com raiva, não. Quem mandou mensagem para vocês foi Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Galileu. Se Jesus está dizendo que está assim, é porque está, entendeu, meus amores? E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei o sonho. Acorda, alerta. Jesus está voltando. É o último tempo da gente na face da terra. Daqui uns tempos vocês não vão ter mais nós aqui, não. E vocês vão o quê? Se chegar a Jesus. Aí vai ser o quê? Quando Jesus vir, esse sacrifício vai ser cancelado. E vocês podem ter salvação se vocês morrer por ele, igual os discípulos morreram por Jesus. Entendeu? Igualmente, esse povo, que acho que foi no começo do ano, umas pessoas não chegaram num país fora do mesmo jeito. Depois da vinda de Jesus. Se vocês quiserem pagar o preço. Porque o ser humano é desse jeito. O ser humano prefere o quê? Primeiro pagar o preço para poder crer. Porra, então, se vocês querem pagar o preço, então fique à vontade. Porra, eu não, eu quero é com Jesus agora. Jesus vinha, eu quero ratar no ponto, eu tô no ponto, esperando todo dia por ele. Jesus vinha, nós subimos com ele, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.